Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que o Diego deu pra gente de estar aqui, de bater um papo com vocês, de conversar a respeito de uma série de coisas que envolvem a nossa profissão. Eu sou Mayra Franceschi, eu integro a chapa 1, a chapa Avança RP, que concorre ao Conselho Federal de Relações Públicas. O que o Diego perguntou pra gente, o ponto crucial que ele pediu que a gente abordasse, é a questão do impacto negativo que ainda a nossa visibilidade, a visibilidade da nossa profissão tem, segundo a pergunta, a forma como as pessoas enxergam, os próprios profissionais enxergam o conselho e o que nós temos de diferencial para apresentar no sentido de estarmos trabalhando essa visibilidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar uma questão. Nós temos uma característica na nossa chapa, Avança RP, que é a característica de sermos uma chapa com representantes de todas as regiões do país. Com isso, nós conseguimos analisar as questões específicas de cada região, porque os problemas são próximos, mas não são iguais. Nós não podemos comparar, por exemplo, uma região São Paulo, né, com todo o desenvolvimento empresarial de São Paulo, industrial de São Paulo, com regiões diferentes, com regiões diversas, como é o caso da minha região, do Centro-Oeste, a 6ª região. Enfim, cada local tem a sua característica e tem, consequentemente, o seu mercado de trabalho, as suas possibilidades profissionais. Então a gente tem essa representatividade de todas as regiões do país e a gente consegue então traçar um diagnóstico mais preciso de todas essas das dificuldades, dos pontos positivos e dos pontos negativos da nossa profissão em cada região. E a gente inicia as nossas propostas com uma proposta chamada escutativa, porque hoje em dia o que é mais relevante em qualquer relacionamento organizacional é que você escute e dê feedback. E nós acreditamos que isso não acontece da maneira como deveria estar acontecendo. E a gente pretende, então, escutar e dar feedback para os profissionais registrados, para os profissionais, enfim, para todos aqueles que têm uma relação direta ou indireta com o nosso conselho. Mas a gente gostaria de salientar uma determinada coisa. O conselho profissional é um conselho de todos nós. O conselho, gente, não é um conselho da chapa. Não é um conselho de um grupo de pessoas que está se reunindo para representar vocês. O conselho é de todos nós. Enquanto nós não entendermos isto, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Eu pago o conselho desde que eu me formei praticamente. Eu acho que só não no primeiro ano que eu fazia uns freelas e não tinha nem dinheiro para nada, não estava nem oficialmente na área. Por quê? Porque eu acredito que se eu não faço a minha parte, eu não tenho como cobrar de ninguém a sua parte. Então esse ciclo, que eu chamo de ciclo vicioso, que a gente se colocou, de que eu não pago o conselho porque o conselho não faz nada, e como o conselho eu não pago o conselho também não tem verba para fazer nada, e aí eu fico num ciclo vicioso. E nós não vamos sair desse lugar comum se a gente não entender que o conselho é nosso, que nós só trabalhamos se formos trabalhar juntos com você, com cada um de vocês. Nós precisamos nos unir para que a nossa profissão tenha visibilidade. Nós temos exemplos de outras profissões que nem conselho profissional tem, e eles conseguem se unir e se mobilizar em torno das suas questões profissionais. Enquanto a gente não entender que ao invés de degladiar, ao invés de só questionar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estar junto, eu tenho que cada um dar a sua contribuição, a sua parcela nesse todo, nós não vamos sair do lugar. Então a nossa chapa ela tem a consciência de que nós queremos trabalhar, nós somos um grupo engajado, um grupo responsável, um grupo com renovação, um grupo com inovação, um grupo com todas as características perfeitas para que a gente possa fazer um ótimo trabalho. Mas a gente vai fazer junto com você. A gente vai te escutar e a gente vai te chamar, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós temos que entender também que o conselho é uma autarquia.
E como autarquia, ela tem suas limitações. Eu tenho que tomar muito cuidado quais as propostas, as promessas que eu faço em relação a este trabalho. Porque, por exemplo, o conselho, ele não pode fazer um curso, cobrar por isso e arrecadar verba desse curso para poder ter verba em caixa para poder fazer projetos. Isso é algo que pode ser feito por associações, mas não por conselhos. Então nós temos limitações, nós precisamos dos registros, nós precisamos do acompanhamento, da parceria, da atitude, da ação dos registrados, dos profissionais de relações públicas, senão nós não temos verba para fazer nada. Então isso é uma outra coisa que nós temos que deixar claro. Uma outra perna, uma outra questão fundamental das nossas ações e que também tem muito a ver com essa questão da visibilidade no mercado, a transparência. Nós queremos fazer tudo com muita transparência. Nós estamos numa fase que nada mais tem credibilidade. Política não tem credibilidade, as pessoas não sabem em quem votar. Então nós precisamos fazer tudo com muita transparência. Com um portal de transparência, com você acompanhando tudo que a gente está fazendo e sabendo o que a gente está fazendo. Então você tem que acompanhar, participar, fazer a sua parte, mas também ter o feedback nessa escutativa, dessa transparência, dessa prestação de contas. Isso a gente faz questão de evidenciar. Uma outra coisa que é fundamental para que a gente possa dar passos largos em relação à visibilidade da nossa profissão. Gente, nós somos relações públicas. Nós trabalhamos em empresas, em órgãos públicos, em corporações. Nós fazemos a visibilidade dos outros. Passou da hora de nós fazermos a nossa visibilidade. Relacionamento é a palavra. Então, nós temos várias propostas que evidenciam essa questão do relacionamento. Uma delas, que é essencial, é o relacionamento com o mercado de trabalho. A gente tem que chegar em quem nos contrata, porque eles têm, de uma vez por todas, de saber que nós somos relevantes e que nós temos que ocupar os nossos espaços, que aqueles espaços são nossos. Então, isso é fundamental, que a gente converse com as federações de indústrias, com o SEBRAE, todo o Sistema S, com as associações de recursos humanos, com os conselhos de outras profissões, conselho de administração, os conselhos de outras profissões, para evitar equívocos de sermos vistos como uma função, uma perna insignificante em alguma outra profissão, que faz com que a nossa amplitude não seja evidenciada. Então, nós somos uma função estratégica, nós somos uma função de comunicação institucional essencial para qualquer corporação. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas, dialogar, conversar, levar os nossos materiais impressos, digitais, para que eles compreendam de uma vez por todas toda a amplitude da nossa ação e como nós somos bons e fundamentais para a vida de uma empresa, para a vida de uma instituição, quando nós sabemos o que estamos fazendo. Porque a gente tem que entender também que nós temos que ser responsáveis em relação às nossas ações, né? Porque, claro, em todas as profissões tem bons, maus profissionais, e nós temos então que conseguir sermos os bons profissionais, aqueles que são competentes o suficiente para estarmos galgando esses degraus e ocupando esses nossos espaços. Então isso também é uma coisa muito importante. O relacionamento com os outros conselhos profissionais, abrir os nossos preconceitos, vamos dizer assim, em relação a ouvir outras áreas que possam somar conosco, né? E sermos mais fortes, porque hoje ninguém trabalha sozinho mais no mundo. Hoje as parcerias são essenciais. Então esse relacionamento em todos esses campos, as universidades, nós precisamos estar juntos com essas universidades, com as instituições de ensino superior, no sentido de discutir a profissão, de discutir as questões curriculares, de discutir a modernização necessária para a nossa formação. Há pouco nós temos discutido agora uma coisa atual
nós temos discutido a colocação da nossa profissão no INEP. Então, assim, eles estão discutindo a possibilidade de colocar a nossa profissão como uma perna dentro de marketing e propaganda. Isso é inadmissível. Nós temos uma amplitude estratégica muito diferenciada do que estamos sendo analisados. Então, a gente tem que estar lá. A gente tem que dar respostas a isso. Nós não podemos permitir que a nossa profissão seja achatada. E sim que a gente consiga alargar essas possibilidades, né, e essa visibilidade. Temos também nas instituições de ensino superior um papel preponderante com os nossos acadêmicos, os nossos futuros profissionais. Nós temos que envolvê-los no conselho e discutir com eles essa relação, né, da profissão, essas questões. Todos têm boas ideias, ideias inovadoras. E os novos, né, os jovens, os novos profissionais, eles vêm de uma geração toda tecnológica, de uma série de possibilidades, então a gente tem que saber considerar essa questão. Isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante é a qualificação. E nós vamos disponibilizar cursos online, palestras, workshops online, gratuitos, para que a gente possa ter uma unicidade de pensamento, de formação, e que a gente possa estar dividindo, né, com vocês essa nossa forma de pensar, essa nossa luta através dos conceitos, através dessa formação, através dessa qualificação. Então, é isso. Nós estamos aqui convidando você para dar esse voto de confiança para a Chapa 1, Avança RP. Nós temos ótimas propostas, propostas de resultados. Vai lá, curte a nossa página no Facebook, segue o nosso Insta, é Avança RP no Face, é Avança sem cedilha RP no Insta, e curte as nossas propostas, vai lá, discute, conversa, reflete, discute com seus amigos. E é isso aí, é um convite e uma convocação para você se apropriar do seu conselho, porque esse conselho não é só nosso, de uma chapa, esse conselho é nosso enquanto categoria, enquanto profissão. E a gente precisa de você, envolvido, trabalhando junto. Nós vamos te escutar, nós vamos te ouvir, nós vamos te dar feedback, nós temos as nossas propostas, mas a gente vai ouvir as suas e a gente vai trabalhar em prol da nossa profissão, dessa visibilidade, e a gente vai, claro, é um trabalho de médio, longo prazo, mas a gente vai mudar essa realidade da nossa visibilidade aqui no nosso país, tá bom? Um grande abraço e foi muito bom estar aqui e conversar com vocês.